amores, tudo bom? Eu tô meio rouca, porque semana passada eu estava bem doente e eu ainda não me recuperei 100%, tô tentando, tá? Mas hoje eu vim fazer uma aqui e fala pra vocês. Eu vou sair com uma amiga minha pra bater perna no centro, pra gente conversar e fazer compras. E eu resolvi fazer uma aqui e fala pra falar um pouco de relacionamento, explicar tudo o que aconteceu comigo e dar algumas dicas pra vocês. Então, vamos lá? Bom, gente, então assim, eu vou prender meu cabelo primeiro. Deixa eu pegar um grampo aqui. Só pra não ficar caindo no meu rosto o meu cabelo enquanto a gente conversa. E aí, se o assunto se prolongar muito, eu termino de arrumar meu cabelo e aí continuo falando. Então vou prender com um grampinho, só pra não ficar atrapalhando na hora de eu me arrumar. Então assim, eu não vou mostrar os produtos, vai ser mais um bate-papo. Então, gente, queria falar um pouco com vocês assim de muita coisa que tá acontecendo. Faz alguns meses, eu acho, mais ou menos, que eu acabo não gravando vídeo, fica uma coisa meio que parece que eu abandonei. Eu até recebo às vezes alguns comentários de algumas pessoas falando: ai, você abandonou a gente e tal. E gente, não é assim. Como que eu posso explicar pra vocês? Eu acredito que muitas das pessoas que assistem meu canal são mais velhas do que eu. Existem muitas mulheres que são muito mais experientes do que eu e sabem que algumas vezes na nossa vida, quando a gente é mais nova, a gente passa por problemas e tal, por coisas, e às vezes a gente não sabe como lidar com alguma situação, né? Então assim, o que aconteceu? Desde mais ou menos, vamos por aí, o começo do ano, tá? Eu não quero entrar muito em detalhes porque eu não quero expor muito outras pessoas nesse vídeo, mas como de uma certa forma eu acabo me tornando um pouco uma pessoa pública, eu acho que vocês têm o direito, assim, sabe, de saber um pouco da minha vida. Então assim, desde o começo do ano, vocês sabem que eu namorei 7 anos, né? Eu namorei bastante tempo. Desde os meus 13 anos eu namorei. E meu namoro sempre foi muito conturbado, sempre teve muitos problemas. Pra muitas pessoas isso pode... Algumas pessoas podem nem acreditar nisso, ou sei lá, porque na internet a gente sempre fala que é tudo muito bonito, né? A gente nunca vai postar na internet uma foto com a pessoa que você namora falando: ai, hoje ele fez isso, ou ai, hoje nós discutimos. Ninguém nunca faz isso. Então assim, na internet todo mundo se dá bem, na internet todo mundo é lindo. Então assim, pra vocês, muitas vezes eu posso ter aparentado ter um relacionamento perfeito, alguma coisa assim. Mas assim, meu namoro sempre foi muito conturbado. Eu passei por muitas dificuldades no meu namoro. Muitas mesmo, assim, gente. E aí, o que acontece? Assim, não é querendo jogar a culpa na pessoa que eu namorei, não é nada disso. Mas, às vezes a gente acaba cansando, né? Acaba desistindo. Ou acaba perdendo aquele encanto que a gente sente pela pessoa e tal. E aí, apesar de muitos problemas, né? A gente sempre esteve junto, sempre, né, estivemos juntos, tantos anos, 7 anos e tal, maravilha. Aí o que aconteceu? Desde o começo do ano, mais ou menos no começo do ano, eu tava me sentindo infeliz, né? Porque os problemas estavam se tornando muito maiores, assim, sabe? Infelizmente... aconteceram muitas coisas ruins. Eu não quero falar exatamente assim o que de fato aconteceu, mas aconteceram muitas coisas ruins e tal, que me fizeram dar uma desanimada e começaram a me fazer repensar se era aquilo mesmo que eu queria pra minha vida, e tal, porque eu tinha namorado a minha vida inteira, eu não tinha aproveitado minha adolescência, eu namorava desde os 13 anos e tal. E aí isso foi se prolongando. Quando foi mais ou menos no meio do ano, se eu não me engano em julho, final de julho, do meio pro final de julho, eu tive uma conversa, né, com o Pedro, que era meu namorado, e eu falei pra ele, olha, não dá mais pra gente namorar, eu não quero mais, falei, tô me sentindo mal, eu não vou conseguir passar por cima de muita coisa, e a gente não se dá bem mais, a gente não se dava bem, a gente não tinha mais um relacionamento, sabe, era mais por comodismo do que por amor. E aí, terminamos. Tudo bem, isso em julho.
Logo em seguida, o Pedro ficou doente. Vocês sabem que ele ficou doente, né? Isso eu falei bastante, tal, nas redes sociais e tal. O Pedro ficou doente. Para quem não sabe, ele teve uma endocardite, que é uma inflamação na válvula do coração. E aí qual foi a decisão? Continuávamos terminados, né, no caso, só que ficou uma coisa abafada, ninguém sabia, e ficou uma coisa assim, abafada entre aspas assim, só as pessoas mais próximas, né, sabiam. Não era todo mundo que sabia, era uma coisa em off assim, e eu não falava isso nas redes sociais, por quê? Para algumas pessoas poderia não ser tão fácil de entender. Muita gente podia achar que ela abandonou ele, ela não tá nem aí pra ele, não sei o quê. E não é bem assim as coisas. Então, a gente já tinha terminado antes dele ficar doente. Aí o que aconteceu? Quando o Pedro ficou doente, eu, a minha mãe, a minha família, nós demos o maior apoio pra ele. Eu cuidei dele, eu visitei ele muitas vezes no hospital, eu dormi no hospital, no começo, assim, e eu visitei ele muitas vezes. Então, assim, nós não tínhamos uma relação de namorado, mas eu sempre estive do lado dele. Sempre falei muitas coisas, pedi muitas orações de todo mundo, até porque a gente não pode ficar falando mal da pessoa, né, mesmo que ela tenha errado, mesmo que tudo isso. E aí, conforme o tempo foi passando e o Pedro foi melhorando, mesmo ele estando em São Paulo, ele foi melhorando e eu fui dando continuidade na minha vida. Então, assim, eu saía, muita gente percebeu que eu já não usava mais aliança, mas desde o meio do ano eu não uso, desde quando nós terminamos eu não uso mais aliança. Muita gente percebeu isso e muita gente começou a questionar, tá junto ou não tá junto? O Pedro tá lá e você fica em festa, uma falta de respeito e tal. E muita gente não entendia, porque eu até, de certa forma, entendo assim a opinião, sabe, das pessoas. Porque se eu não expliquei o que estava acontecendo, como que as pessoas iam saber o que estava acontecendo? Aí o que aconteceu? Quando o Pedro voltou para Ourinhos, né? Voltou para Ourinhos, saiu de São Paulo, tal, voltou para Ourinhos, que nós tivemos a oportunidade de conversar, sentar e conversar de verdade, nós decidimos que não iria ter volta mesmo, que aquilo que foi decidido em julho, no meio do ano, permaneceria daquele jeito. Eu não vou confessar que foi a decisão que ele mais amou, até porque, gente, nem com o término de um relacionamento de tanto tempo, é meio que difícil que seja da vontade dos dois que acabe, né? Mas eu não estava disposta a voltar atrás, então as coisas permaneceram como elas estavam, né? Então, assim, nós não voltamos, nós continuamos separados, tal, e isso só se tornou uma coisa mais oficial para quem não me conhece, né? Para minhas leitoras, para pessoas conhecidas, assim, que não tinham muito convívio comigo e tal. Foi isso. Então, assim, se muita gente fica especulando, querendo saber, gente, eu não namoro mais, faz muito tempo já. Só que eu só peço, assim, que me respeitem, sabe? Porque teve um monte de gente que veio perguntar, falou que nós éramos um casal muito bonito e tal, que não podia acabar assim. Só que assim, gente, ninguém tá no nosso dia a dia pra saber as nossas batalhas, pra saber tudo que a gente faz, tudo que a gente já fez por um relacionamento. Então, assim, eu não tenho o que falar mal, dizer de ruim, sabe, da pessoa que eu estive, até porque nós estivemos juntos durante 7 anos, mas assim, gente, eu descobri que, infelizmente, confiança é uma coisa que a hora que você perde, você não volta mais a ter da pessoa de uma forma como era antes, sabe? Então, assim, por diversas vezes eu me enganei achando que poderia dar certo e não era assim, sabe? Era mais falta de coragem minha de tomar uma decisão do que amor, do que aquela coisa de que agora vai dar certo, sabe? Eu acredito sim que as pessoas podem mudar. Eu acredito realmente que as pessoas podem mudar.
Só que da mesma forma que eu acredito que as pessoas podem mudar, eu acho que as pessoas nunca perdem a essência, sabe? Então, eu acho assim, que se a pessoa tem muitas atitudes parecidas durante um certo tempo e ela fala que vai mudar aquilo e não muda e tal, a chance daquilo realmente, daquela mudança ser realmente verdade é muito pequena, sabe? Então, quando a pessoa te dá te mostra assim, por um tempo, algumas atitudes repetidas, eu acho que isso é um sinal de que ela nunca vai mudar aquilo, sabe? Então, se a pessoa bebe muito, talvez ela vai continuar bebendo muito. Se a pessoa grita com você, ela vai continuar gritando com você. E coisas assim, sabe? São alguns detalhes que às vezes a gente tem que prestar atenção. O que me passa na minha cabeça, assim, diante disso tudo? Porque, querendo ou não, eu sempre amei a pessoa com quem eu me relacionei e tal. E depois de tantas dificuldades, tantas coisas, tantos problemas, tantas falhas, tantos problemas, tantas dificuldades, quando eu tentava colocar na balança o lado bom e o lado ruim sempre prevalecia, sabe? Então eu acho que se num relacionamento você tá com uma pessoa, você pode amar a pessoa, mas se quando você põe na balança o lado bom e o lado ruim, você percebe que o lado ruim prevalece, eu acho que é a hora de você tentar pelo menos dar um basta nisso, sabe? Por um tempo, pra pôr a cabeça no lugar. É fato que é assim, gente, ninguém morre de amor, sabe? E é muito fácil também pra mim falar, porque agora eu tô passando por outra fase e tal. E eu sei que pode acontecer que muitas de vocês, meninas que estão me assistindo, estão em um relacionamento que talvez não pareça, mas tá dando certo e tal. Eu acho assim, gente, ninguém é insubstituível, sabe? A não ser pai, mãe, irmã e tal. Mas ninguém é insubstituível. Se não der certo com uma pessoa, vocês podem ter certeza absoluta que pode dar certo com outra pessoa, sabe? Eu acho que cada um tem uma pessoa certa na vida, sabe? Uma pessoa que às vezes pode passar um turbilhão de coisas e você vai continuar com a pessoa e vocês vão dar certo. E então, assim, a gente às vezes não precisa sofrer tanto e achar que é tão o fim do mundo. E olha que eu já passei muito por isso, porque eu sempre ficava achando que não, que eu tinha que fazer dar certo, que era uma obrigação minha fazer dar certo, sabe? E hoje eu percebo que não era uma obrigação minha fazer dar certo. Se não deu certo é porque não dava, sabe? Porque não era a pessoa pra mim. Eu não guardo rancor, sabe? Mesmo que eu tenha sofrido muito, eu não guardo rancor nenhum, absolutamente nenhum. Só que eu percebi que é melhor pra mim a vida que eu tenho hoje do que a vida que eu tinha antes, sabe? Eu não era feliz, infelizmente, assim, falando, eu não era feliz. Então, hoje eu consigo ser eu, é muito duro. Uma vez eu vi um vídeo da Flavinha Kalina, que ela falava uma coisa que eu não esqueço. Ela falava assim, que se o preço de você ser a metade de um casal é deixar de ser você mesmo, esse preço é muito alto. Então, assim, hoje, depois de tanto... Porque eu não vou falar pra vocês, foi fácil, tranquilo, a gente termina e tal, e acabou. Não é bem assim, sabe? Porque magoa, é uma coisa que mexe com a gente. Apesar de que quando tudo isso aconteceu, eu já não tinha mais amor pela pessoa que eu namorava, como eu posso dizer pra vocês? Magoa a gente, porque assim, você tá acostumado com aquela rotina, você tá acostumado com aqueles mesmos lugares, aquelas mesmas pessoas, e toda mudança, assim, é uma coisa que mexe com a gente, né? E graças a Deus, assim, no meio disso tudo, eu tive um apoio gigantesco da minha família, gigante, assim, sem palavras. Meus pais e a minha irmã foram meu porto seguro, assim. Basicamente, eu passei por muitos problemas por causa do término do meu relacionamento, porque muita gente não entendeu e envolveu família e é uma confusão, entendeu? E no meio disso tudo, só os meus pais e a minha irmã, sabe, realmente estiveram do meu lado. Muitas pessoas que eu achavam que iam me entender, não me entenderam, me julgaram. Mas daí eu fico pensando, sabe, aonde tá escrito que só porque você namorou bastante tempo, você é destinado a ficar com aquela pessoa pra sempre, sabe? Em lugar nenhum isso tá escrito, as pessoas são livres
pra tomar suas escolhas, pra fazer suas escolhas. Então, assim, tem muita gente que não entende isso. Porque eu vim de uma cidade muito pequena, onde, infelizmente, algumas pessoas têm a cabeça muito fechada, sabe? E não entenderam o meu lado, e não... Mas é aquilo que eu falei, sabe? Ninguém esteve no seu lugar, ninguém passou pelo que você passou, ninguém sabe o que aconteceu pra o meu namoro não dar certo, sabe? Então, não é... As pessoas que te entendem, assim, eu não quero dizer assim que todo mundo tem que concordar comigo, não é isso. Mas as pessoas têm que pelo menos compreender o seu lado, sabe? Ela não precisa concordar, ela pode compreender. No meio disso tudo, teve um amigo em comum, assim, do meu ex-namorado e meu e tal, e que a gente conversou muito, sabe? E ele falou pra mim, ele falou, cara, eu não tô te dizendo que eu concordo com a sua decisão de acabar, eu não tô te dizendo que você tá certo, nem que você tá errado, nem nada disso. Ele falou, só que eu entendo você. Ele falou, você tem outra fase, conhecendo pessoas novas, você namorou muito tempo, e no caso assim, gente, realmente, namorei muito tempo, eu sofri muito no meu relacionamento, eu tive muitos momentos de alegria, mas eu tive muitos momentos ruins, porque nem tudo na vida são rosas, né, claro. Então, assim, eu passei por muita coisa, sabe? Muita, muita coisa mesmo. E todos os momentos que o Pedro precisou de mim, quando ele ficou doente, quando ele operou no começo do ano, quando a mãe dele faleceu, sabe? Tudo isso eu sempre tive do lado dele. Então, a minha parte eu fiz enquanto namorada, a minha parte de estar com ele, a minha parte de, sabe assim, de ser fiel a ele, de tudo isso eu sempre fiz. Só que chegou num ponto que eu não gostava mais dele e que entre o lado bom e o lado ruim eu não conseguia enxergar o lado bom e eu achei melhor terminar do que ter que ficar com uma pessoa ou por pena, ou por comodismo, sabe? Ou porque outras pessoas queriam. Então não é bem assim, sabe? Então, basicamente é isso, sabe, meninos, que eu queria falar. Que apesar de eu não namorar mais e tal, eu quero que vocês entendam que eu tô bem, sabe? Assim, que minha vida mudou muito, mas que eu tô bem agora. Agora eu coloquei minha chapinha pra esquentar aqui. Mas então assim, sabe, gente? Que eu tô bem, que eu tô feliz. Eu conheci muita gente nova. Muitas meninas ficam perguntando, falando que meus amigos são lindos. Eu tenho muitos amigos homens, gente, porque vocês sabem que eu faço um curso masculino, né? Eu faço engenharia mecânica. E isso faz com que eu tenha apenas amigos homens. Basicamente é isso. Então eu só saio com um menino por causa disso, porque na minha sala não tem mulher. Então eu acabei fazendo grandes amizades, assim. Nenhum sofrimento é eterno, gente, nenhuma tempestade é eterna. Eu conheci pessoas incríveis nesse ano. Eu descobri o verdadeiro valor da minha família, o verdadeiro valor de amizades, sabe? Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Eu jamais, no primeiro dia desse ano, eu jamais imaginaria que ia acontecer tanta coisa igual aconteceu agora, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem um pouco de medo das mudanças. Eu sempre fiquei muito acomodada, com medo de mudar, assim. Várias vezes eu pensei em terminar meu relacionamento e tal, mas eu tinha medo de me arrepender, eu tinha medo de tomar a decisão precipitadamente. E assim, hoje eu percebo que eu não tinha por que eu ter tanto medo de uma coisa que iria, por exemplo, me deixar um pouco mais livre, sabe? De eu poder sair com meus amigos, de eu poder voltar a hora que eu quiser pra casa, de eu poder dormir na casa dos meus amigos, poder dormir na casa das minhas amigas, sabe assim, poder viajar, conhecer lugares novos e tal. E assim, gente, eu nunca na minha vida tinha sido solteira. A vida inteira eu tinha namorado. Desde menininha e tal, sempre tinha namorado e tal. Então eu nunca tinha vivido, nunca tinha passado por nada disso, sabe? Eu sempre tinha vivido uma rotina e era aquilo sempre. Eu não tinha como comparar com uma coisa além daquilo, sabe? E hoje eu digo pra vocês, sabe? Se vocês têm medo, se vocês estão inseguras,
e com medo de tomar alguma decisão por medo da reação das pessoas ou por medo de se arrepender, eu falo pra vocês, não tenha medo, sabe? Eu acho que depois de tudo que eu passei, eu sei que eu sou muito nova ainda, né? Eu não tenho muita experiência, eu falo que eu sou uma pessoa muito bobona, porque eu não tenho muita experiência com essas coisas, sabe? Eu não sei me relacionar muito bem, sabe? Com pessoas e tal, porque eu só me relacionei praticamente com uma pessoa minha vida inteira, né? Então, mas pelo pouco de experiência que eu tenho e pela maturidade que eu acabei adquirindo no meio desse turbilhão de coisas, sabe? Quando eu escutei muita gente falando absurdos a meu respeito e que não eram verdade, pelo pouco de maturidade que eu adquiri, eu falo pra vocês, a ruína, gente, é um presente, sabe? Quando você acha que tá tudo acabado, lembra que isso pode ser um presente pra você. Porque é a partir daí que você consegue se transformar, sabe? Que você aprende a se amar, que você aprende a dar mais valor na sua liberdade, a dar mais valor em você mesmo, nos momentos sozinha, sabe? Eu falo pra vocês, eu era uma pessoa acho que muito carente, assim, não sei. Eu não conseguia ficar muito sozinha, eu precisava da atenção, precisava sabe assim, de alguém me dando atenção, alguém falando comigo e tal. E hoje eu dou muito mais valor nos meus momentos sozinha, sabe? Naqueles momentos que eu posso pegar, desligar meu celular e dormir, sabe? Assim, sem ter que me preocupar com mais ninguém, sem ter que dar satisfação na minha vida pra ninguém. Isso é muito bom. E eu penso assim, agora pensando mais pra frente, em como minha vida vai ser, a gente nunca pode dizer nunca, sabe? Então assim, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero aproveitar os momentos com os meus amigos. Se a gente nunca sabe se vai aparecer outra pessoa na nossa vida, a gente nunca pode falar, ai não quero e tal, não é isso. Mas assim, eu acho que se for pra entrar num relacionamento, depois de tudo que eu passei, e isso serve assim, pra vocês que nunca namoraram e que estão começando a namorar, querem entrar num relacionamento e tal, se eu puder dar um conselho pra vocês, nossa gente, que calor, se eu puder dar um conselho pra vocês, eu falaria assim, seja você mesmo, sabe? A pessoa tem que te aceitar do jeito que você é. Claro que se você erra em alguma coisa, você tem o dever, né, de consertar e de tentar ser melhor, né, claro. Mas assim, seja você mesmo. E aprenda a confiar aprenda a confiar em você mesmo. Porque assim, ó, eu era muito desconfiada. Porque confiança é um negócio complicado, né? Depois que a pessoa perde, é difícil de conquistar de novo, né? Então, por causa disso, eu não conseguia acreditar em nada, eu era muito desconfiada, eu era meio doida com essas coisas. Então assim, ó, eu penso que se for pra entrar num relacionamento, se você mesmo tá querendo entrar num relacionamento, seja o mais honesta ou honesto, sei lá, possível com a pessoa. Se você não gosta de alguma coisa, fale pra pessoa. Se você não concorda com alguma atitude, fale pra pessoa. Não fica guardando ou não fica tentando se vingar, nada disso, sabe? Porque é muito mais adulto, sabe? É muito mais maduro você conversar. Nem todas as conversas são um mar de rosas, né? Nem tudo na vida é um mar de rosas, mas a gente tem que ser sincero. Então, assim, e acima de tudo, gente, seja honesto, sabe? Seja honesto. Se você entra num relacionamento, não entre nesse relacionamento se você quer ficar com outra pessoa também ao mesmo tempo. Não entre nesse relacionamento se você acha que você não vai dar conta de ser fiel, ou se você acha que você não vai dar conta, vou lavar minha mão aqui, ou se você acha que você não vai dar conta de se entregar, não se entregar, mas assim, ser sincero com a pessoa e sabe, e fazer o papel de namorado ou de namorada, não entre no relacionamento. Porque no final das contas acaba todo mundo saindo magoado e fica uma lembrança ruim, sabe? Então, gente, é basicamente isso que eu tinha pra falar. Queria explicar pra vocês mais ou menos o que tava acontecendo. No último vídeo que eu gravei, muita gente achou que eu tava triste. Eu não tava triste, gente, eu tava muito cansada. Então, assim, pra
explicar mais ou menos pra vocês o que aconteceu, mais ou menos o porquê que eu fiquei bem sumida, eu não sei quando que eu volto. É muito complicado, porque eu tô agora num outro momento, assim, da minha vida, sabe? Eu tô começando a dar valor em muitas outras coisas e vivendo muito intensamente isso. Então, assim, eu peço que me respeitem. Eu amo gravar vídeo pra vocês, isso sempre foi assim. Só que ainda eu preciso me sentir um pouco mais à vontade pra voltar com isso de verdade, sabe? Então, assim que possível, que nem hoje, por exemplo, eu tava quietinha, falei, quer saber? Eu vou falar. Falei, vou falar, vou colocar a boca no mundo, como se diz. Então, assim, às vezes, quando me der esses estalos, eu prefiro fazer isso, assim, de vez em quando e ser sincera, do que ter que gravar vídeo por obrigação, do que ter que, sabe, ser falsa com vocês. O vídeo do meu aplique eu não coloquei no ar porque eu gravei ele no mesmo dia da maquiagem. Como vocês falaram que eu tava muito triste e tal no vídeo da maquiagem, eu preferi nem colocar o do aplique no ar pra não ficar com um feedback negativo de novo, tá? Então, mas basicamente é isso, gente. Se vocês quiserem mais temas pro Maquia e Fala, eu acho bacana porque eu sempre tô me arrumando pra sair e tal, e aí fica uma coisa mais descontraída. Aí vocês podem me sugerir temas pro próximo Maquia e Fala e a gente pode conversar. E eu acho que é só isso, gente, que eu tinha pra falar. É só pra contar pra vocês um pouco do que tava acontecendo. E eu queria que vocês me entendessem, sabe? Eu sou humana, sou de carne e osso. Muita gente falou assim, é porque você se expôs, então você tem que escutar as perguntas e tal. Só que assim, gente, todo mundo se expõe. A partir do momento que você sai da sua casa, você tá exposta. Isso daí é pra mim, que tá no YouTube, e pra você que tá na sua casa, tranquilamente, assistindo novela. Se você sair da sua casa, você tá exposta às críticas alheias, às fofocas, a tudo. Então todo mundo tá sempre exposto à opinião alheia. Mas assim, respeito, gente, é uma coisa que cabe a todo mundo. Eu não peço que todo mundo concorde com as minhas opiniões, mas eu peço que respeitem, sabe? Eu acho que agora, assim, eu dou uma liberdade muito grande pra vocês saberem da minha vida, então eu espero que me respeitem. E pra concluir, só pra fechar esse assunto, eu acredito assim, gente, se você não tá contente no relacionamento, não espere amanhã pra você resolver isso, não espere passar um mês, não espere passar um ano. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, me falem próximos temas pro nosso Maquia e Fala. E é isso, meninas. Beijo, tchau, fiquem com Deus.